Na Quinta Avenida, em Nova York, para todas as telas, Lucas Mendes, Caio Blinder, Diogo Mainardi, Pedro Andrade e Angélica Vieira. Boa noite, bem-vindos. Estamos conectados no ar com todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e com o mundo pelo YouTube, Twitter, Facebook e Spotify. Nossos convidados hoje são o advogado criminalista Cacai e o apresentador e humorista Fábio Porchat. Aqui no telão nós temos as primeiras imagens dos jornais brasileiros e dos jornais do mundo. E vamos começar com o Diogo sobre o destaque dele no Brasil essa semana. Diogo. O destaque, obviamente, foi CPI da Covid, é o destaque dessa semana, será das próximas semanas. Eu vou ter que tapar o nariz para não sentir o mau cheiro que vai ser exalado da comissão no Senado. Renan Calheiros ali na relatoria. Mas a expectativa é de que surja uma quantidade suficiente de material probatório para enfiar o Bolsonaro na cadeia cedo ou tarde. Cedo, espero. Eu tenho o nome de um advogado para ele. Ô Caio, qual é o seu destaque de mundo? A semana de balanços do Biden, primeiro discurso em sessão conjunta do Congresso, e a marca dos 100 dias que ele está atingindo. Definição do Biden, ele prometeu pouco e entregou muito. Ele trabalhou abaixo das expectativas e está entregando os resultados na pandemia e na economia. O Biden é uma pessoa normal, ele está agigantando o governo e o Estado com seus ambiciosos e custosos programas econômicos e sociais. O país está grato. Aprovação muito grande para esses pacotes, mas se você ver a taxa de aprovação do Biden, é só um pouco acima de 50%, ou seja, o país também é ingrato. O eleitorado polarizado não dá o devido crédito a esse bom presidente nesses primeiros 100 dias. Mas a grande sacada está no começo da sua resposta. Que é do New York Times. Eu sou ladrão honesto. Ele está cumprindo mais do que, prometeu, claro. Que é o grande truque. E quem diria que ser uma pessoa normal ia virar um elogio tão enorme quando a gente fala de um presidente? 70% dos republicanos ainda acham que foi uma fraude a eleição. É de Joãozinho para Faraó. Pedro, qual o destaque? O destaque passa um pouco pelo que o cara estava falando. Metade do país, na verdade, 55% dos americanos já tomaram uma dose da vacina, 35% já tomaram as 2 doses. Então, agora a gente pode sair sem máscara, contanto que a gente não esteja num grupo aglomerado com outras pessoas. Aqui em Nova York, 75% dos restaurantes agora podem estar cheios e eles anunciaram que é importante que a gente passe a ir a Broadway, ir a teatro, ir a parque de diversões, porque eles querem realmente ter uma campanha multibilionária para trazer os turistas de volta para Nova York. Dentro de casa, com máscara? Dentro de casa, não. Agora, do teatro com máscara, do restaurante com máscara. Sim, o Brasil, todo mundo de máscara ainda, porque a gente não tem esse número, a distribuição das vacinas, obviamente, não está como está aqui nos Estados Unidos. Destaque para temos boas e péssimas notícias sobre a pandemia. O destaque das péssimas notícias vai para a Índia e Brasil. O Brasil, em 35 dias, chegou de 300 para 400 mil mortes. Uma tragédia. E o sucesso é, certamente, das vacinas, chegando aqui, então, muito antes do que tinha sido prometido e com uma queda de 25% nos casos. Mas agora tem 2 boas notícias sobre remédios promissores contra Alzheimer. Quer dizer, um é contra o Alzheimer, que pegou pela primeira vez com 170 pacientes, conseguiu parar o avanço da doença. Agora eles estão procurando mais 1.500 candidatos, tudo na sua vizinhança lá, na Nova Jersey. Ótimos laboratórios. Agora, o problema é que você precisa estar no momento certo do Alzheimer, você não pode ter pouco, nem demais, e aí o remédio funciona. E outro que é imediato é o Verteporfin, que é um remédio que existe já há 20 anos e descobriram um grande médico, um pediatra, cirurgião da Califórnia, que
acaba com cicatrizes. Você faz uma cirurgia, dá uma aplicadinha e queimadura, lábio leporino, céu da boca leporino, tudo isso é resolvido com uma injeção e não fica marca nenhuma. Não é fantástico? Fantástico. E isso não está ainda autorizado no mercado, só para porco e ratinho. Agora, por que você olha para mim quando conta essa história e não para o Pedro? É porque olha para o Pedro, está mais perto do Alzheimer. Olha para o Pedro. Você está mais perto do Alzheimer e é tudo na sua região. Você não Mas a cicatriz olha para o Pedro, não para mim, para falar de cicatriz. Vamos trazer o nosso primeiro convidado, que é o Fábio Porchat, que chega pela porta da frente e nos conta que história é essa. Boa noite, Fábio. Bem-vindo, Porchat. Você nunca usa o Fábio, né? Agora... o pessoal me chama de Porchat para diferenciar, né? Porque Fábio é o Fábio Júnior. Então eu não quero tirar esse lugar dele, não. Porchat, qual é a graça hoje no Brasil? Tá difícil, né? Porque no fim das contas o Bolsonaro é a graça mais sem graça que a gente tem em muito tempo, né? Porque é difícil a gente acompanhar, porque quando você vai fazer uma piada sobre o Bolsonaro, já tem um filho dele com uma piada pior, e daqui a pouco já tem um Nando escondido, aí daqui a pouco já tem o outro não pode ir para Disney. Cada hora é um ataque de um lado, violenta, mas em algum sentido é um prato cheio realmente, né, para a comédia. Dessa forma, o que está acontecendo é que se você faz uma piada com o Bolsonaro é porque você então é um monstro, você sacaneia o Lula, você é um monstro agora contra a democracia, porque afinal de contas ele é o nosso bastião para vencer o Bolsonaro. Então viram, no fim das contas, você não agrada a ninguém está rindo mais da piada, as pessoas elas estão rindo com a bíblia, elas estão rindo com o fígado. Olha aqui, o prato é cheio mesmo, porque você não tem só um Bolsonaro, né? Você tem Bolsonaro aqui? É o polvo. Meu Deus, meu professor polvo. A cada dia ele nos ensina uma lição pior. Então o Brasil tem a Lula e tem o polvo. Esse é o destino do Brasil, a Lula e o polvo. É isso aí. Só que o polvo ele vem do demônio, né? Eu acho que no fim das contas, esse polvo aí, ele solta aquele pretinho tóxico aqui e deixa o ambiente todo péssimo. Para mim, Porchat, até hoje, Porchat era a ilha lá perto de Santos. Para quem é de uma certa geração, ilha de muita sacanagem. Mas Porchat é o seguinte, a vantagem desse programa é que vem tanto humorista, que não deu para fazer uma pergunta para o Gentili, que teve com a gente semanas atrás, eu faço para você. A situação estava tão séria na Ucrânia que um humorista, o grande humorista do país, resolveu ser presidente. Foi a solução que ele encontrou. Eu quero saber qual o caminho do humorista. Do outro lado, você tem o Baron Cohen, o Borat, que é um cara sério, mas resolveu debochar cada vez mais, no desespero com a situação de tudo. Qual o caminho do humorista? Ser presidente ou debochar mais ainda? Você está perguntando se ele quer ser presidente? Também, claro, porque competir contra o Gentili e contra... Não me deseja esse mal, pelo amor de Deus, ser presidente, não. Eu acho que o objetivo do humorista é sempre debochar, é sempre ir cada vez mais a fundo e poder fazer o tipo de humor que for. Quer dizer, tem uma seara de possibilidades aí, desde o humor mais inteligente que se diz, até o humor mais besta que for, mas podendo escrachar e esculachar e expor cada uma dessas situações que estão acontecendo no Brasil. É claro que você pode ter grandes pessoas, a gente teve exemplos de gente que tinha boas ideias e foram para cargos públicos, assim, mas de um modo geral, o humorista, quando vira político, ele perde a graça, né? Porque daí ele tem que começar a falar sério. A verdade é que é divertido o Tiririca cantando Fiorentina. Quando ele levou 10 pessoas na rebate dele, na pororoca que foi o Tiririca, aí a piada mais sem graça que o Tiririca contou na vida dele. Ô, Diogo, vamos entrar na conversa com o Fábio? Bom, Porchat, você me desculpe, mas é evidente que imaginar o Caio Blinder fazendo sacanagem na Ilha Porchat é a melhor piada do programa. A gente não vai ter uma melhor. Eu não disse que eu fiz. Eu assisti sacanagem na Ilha Porchat. Eu sou voyeur. Mas você suscitou imagens na nossa cabeça que não voltam jamais. Não.
um perturbador. Assim, o Diogo tem cara de que fez sacanagem na Ilha Porchat. Eu fiz sacanagem em tudo quanto é lugar, na minha adolescência. Porchat, você citou esse humor bolsonarista, e é verdade, é muito eficaz. O nosso programa, por exemplo, eu levei um tempo para entender, é sempre acompanhado nas redes sociais com uma imagem de uma espiga de milho. Mas eles sabem usar esse humor grosseiro, de caserna, adaptado para as redes sociais, que aí funciona, né? O Brasil, o nível do humor no Brasil é mais para Zorra Total do que para Machado de Assis, né? E qual é o antídoto para esse humor que vira propaganda política, propaganda eleitoral, difusão de mentiras, como nesse caso da espiga de milho? Como é que você combate isso daí? Com mais humor? Com que tipo de ferramenta você pode anestesiar isso daí para que não vire uma caricatura de judeu na Alemanha nazista, né? Tem que tomar um cuidado também para o humor não ser pregar para convertido, né? A gente fazer rir só aquela área, aquele pessoal, se a gente está querendo fazer um tipo de humor que também leve algum tipo de pensamento, né? Não adianta só fazer humor para quem não é Bolsonaro. Claro que aqueles 10% bolsonarista maluco vão sempre ficar ali fazendo as piadas de tiozão do pavê. Mas aqueles mais-ou-minions, né? Que é aquele pessoal que está no meio de um caminho, que votou para tirar o PT, mas já entendeu que o Bolsonaro é maluco, mas eu não sei, mas os meio arrependidos aí, esses gostam muito da piada do tio do pavê, porque a verdade é que a piada, se você for fazer análise, piada acabou. Não se conta mais a piada do papagaio, a do português, a da loira. Por uma série de motivos, as piadas eram muito preconceituosas, muito criminosas até hoje em dia, e isso foi morrendo. Mas também essas piadas de salão que se contava e conquistou o Brasil vem do humor do rádio, foram transformadas em memes, em stickers do WhatsApp. Porque no meme, no sticker, no GIF, a gente pode fazer uma piada imbecil, pastel. As expectativas eram altas, aí tem uma escada pequenininha. Isso é uma coisa idiota, mas que no trocadilho ali do WhatsApp funciona. E esse é o humor que o bolsonarista faz, que é o humor mais raso, mais imbecil possível, que muitas vezes também é muito engraçado, porque você pode... Muitas vezes eu rio de uma piada e falo, nossa, que piada idiota, e tô rindo. Eu acho que para competir com essa piada, tem que descer a esse nível. Não adianta. Por isso que eu digo, não adianta chegar e falar Bolsonaro genocida. Ninguém entende o que é genocida, por que é genocida, como assim? Tem que falar Bolsonaro tem o pau fino. Eu já disse, é a minha luta. Se você falar que o Bolsonaro é broxa, aí é que pega ele. Se falar que Bolsonaro é queima-rosca, aí ele fica louco. Se falar o Carluxo queima-rosca, o Flávio tem o pau pequeno e o Eduardo... É isso. E o Eduardo morde fronha, eles ficam loucos, você atinge todos eles. Você vê, no fim das contas, o líder deles é o Olavo de Carvalho, que fica mandando todo mundo enfiar coisa no cu o tempo todo. A verdade é que eles não passaram da fase anal. Então a gente, para combater, a gente precisa combater com anal. Pedro, entra na história. Porchat, aqui no Manhattan Connection, se a gente critica o Lula, a esquerda vem para cima da gente. Se a gente critica o Bolsonaro, a direita tem ódio da gente. Em algum momento, essa ilusão de que o jornalismo deve ser um palanque ou uma torcida organizada surgiu e ficou, né? Ficou tatuado na população. As pessoas acham que a gente deve alguma coisa ao governo e não ao público. Você parece navegar esse território hostil com muita serenidade. Nos seus programas você tem convidados dos dois lados e hoje em dia você toca nesse assunto com mais segurança e com mais intenção do que você tocava antes. Ensina pra gente, ensina aqui para as manhattazanas qual é essa técnica. O que a gente tem que fazer para também ser querido por todo mundo e para que essas campanhas contra a gente, fora Manhattan Connection, não surjam na internet. Não que eu perca o sono por elas. Campanha ajuda. Ajuda, não. Ajuda. Não ensina, não. Não ensina, não. Eu que aprendo com vocês. O que eu gosto muito, eu tenho uma curiosidade genuína, assim, eu, por exemplo, entro nos perfis, eu vou atrás, eu volto e meia, me pego vendo lives da Bia Kicis. É interessantíssimo, parece que eu tô num safari.
Parece que eu tô vendo um rinoceronte se alimentar de um cactus, assim. Aí eu vejo comentários, analiso. Eu gosto muito de entender. Volta e meia, eu lembro quando eu estreiei meu programa, meu talk show, e alguém veio falar pra mim assim, Fábio, o pessoal da produção, Fábio, programa Sucesso, as pessoas só falam bem. Aí eu falei, mas vocês viram a hashtag, o arroba do Danilo Gentili? Vocês foram lá? O pessoal, não. Eu falei, vai em quem é o meu concorrente. Repara no público dele. Não ele. Ele não, ele é maravilhoso. Estou falando do público. O público lá diz, o seu programa é muito melhor que o do Porchat, o do Porchat é merda. Não adianta a gente ficar só querendo olhar para o nosso lado, para quem a gente concorda, para quem a gente acredita. É importante vasculhar o lodo. E com o governo Bolsonaro, os ratos, baratas e bichos escrotos saíram dos bueiros, né? Então tá mais fácil de ver esse lodo chegando perto da gente. Então eu vou atrás. E eu, sendo humorista, o que eu tento não perder o tempo todo é a possibilidade de fazer rir, de brincar. De vez em quando eu me pego falando, cara, eu tô tentando falar sério demais. Isso é ruim. As pessoas têm que gostar de mim porque eu sou engraçado e não que eu falo coisas que mudam os rumos. Não. Isso aí, se eu começar a querer acreditar que eu tenho opiniões valiosíssimas políticas, eu tô perdido. Quem tem opiniões valiosíssimas são vocês, pessoal do Globo News, da CNN. Eu tenho que fazer piada. Claro, eu tenho que estar embasado, tenho que ler, tenho que saber do que se trata, mas eu tenho que ser, no fim das contas, engraçado. Então eu tento sempre responder com humor, mesmo as fake news. Outro dia saiu uma fake news de que eu peguei um dinheiro. Sempre eu peguei um dinheiro, né? Porque artista no Brasil, como o argumento é sempre a Lei Rouanet, mamador da lei, tiro... E aí saiu uma hashtag assim, cadê o dinheiro, Porchat? Devolve o dinheiro, Porchat. E aí eu retuitei, colocando lá, eu também quero saber cadê o dinheiro, porque tem 89 mil aí que não foram explicados até agora, tem loja na Copenhagen dando super certo, tem casa de 6 milhões sendo comprada em dinheiro. Eu também quero saber o dinheiro, inclusive para investir esse meu, que eu mamei com tanta luta dessa Lei Rouanet, que nunca usei por acaso. No próximo bloco a gente continua com o Fábio Porchat. Estamos de volta e quero saber, Porchat, você faz piada sobre a destruição da Amazônia e você viu essa notícia essa semana que, apesar que o Bolsonaro vai, manda destruir, deixa destruir, e a selva renasce. Isso é boa ou é má notícia? Não é sempre boa notícia, né? No fim das contas, a natureza sobrevive apesar da gente, né? E apesar de pessoas como o Bolsonaro. No fim das contas, a natureza só quer que a gente pare um pouquinho de existir para ela continuar existindo do jeito dela. Caio. Vamos voltar ao nosso Ira Porchat Connection. Tentar fazer uma enquete sacana com você, Porchat. A gente adora enquete nesse programa. Então, se eu falo a palavra corrupção, eu quero saber ao que você associa. Eu vou te dar 4 opções. A palavra corrupção: Lula, Bolsonaro, Maluf, classe política. Aí você abriu todo o leque. E não tenho todas as anteriores? Desculpa, não. Se você der uma resposta engraçada, você ganha um processo na Lei de Segurança Nacional. Eu acho que é muito interessante ver como a corrupção, apesar de cada vez mais explícita na família Bolsonaro como um todo, não cola, né? Como, no fim das contas, a gente vê corrupção com o nome do Lula, vê corrupção com a base política, vê corrupção com você falou o Maluf. E, nossa, tinha até esquecido do Maluf. e com o Bolsonaro, que está há 26 anos deputado, que quer rachadinha, tem dinheiro depositado na conta da mulher, que compra coisa com dinheiro vivo, que tem nome envolvido. As pessoas não... eu acho que é o único lugar onde ele ainda se segura aí. Mesmo com evidentes indícios, mesmo com tudo bastante apontado para isso, as pessoas ainda se seguram. Não, o problema são os filhos.
ele não tem. Eles falam, mas um dinheiro na conta da mulher. Aí, não, mas isso é porque estava devendo. Mas o que estava devendo era um miliciano que matou gente. Não, mas... Então isso é a única coisa, eu acho que aí está a fagulha onde ele está se segurando, que é nessa fé cega das pessoas de quererem dizer que ele é honesto. Mas tem uma coisa que eu acho que a gente aprendeu, que a incompetência e a ignorância faz tão mal a um país como a corrupção. No fim das contas, evitar a corrupção, é lógico que a gente tem que evitar, um mal atroz, mas a ignorância e a incompetência conseguem falir a empresa do mesmo jeito. Você viu enrolada? Sacanagem. Não respondeu a enquete. Não, mas o que eu concordo com ele... Eu respondi todas as anteriores. Todas as anteriores. Eu também concordo com essa história de que por que não pega a fama de corrupto nos Bolsonaros como pegou no Lula? Por que a família inteira está em bandidagem? Ô Pedro. Porchat, a gente vive num mundo em que a gente normalizou o inaceitável, a fake news, né? Você foi vítima, nós fomos vítimas, mas o que fazer, como se defender quando jornalismo compete de igual para igual com o grupo de WhatsApp que o amigo do seu avô abriu, né? Todo mundo sabe. Não, mas você não sabe que o chip, estão injetando chip dentro de você. As pessoas, elas batem de frente, de igual para igual, com essas fake news. O que a gente pode fazer para acordar a população? Tem jeito? Não sei. Na verdade, é uma coisa, um princípio básico de educação. É porque no Brasil, quando a gente fala educação, a gente é um país tão desigual que a gente ainda pensa em saber ler, escrever, em fazer conta, que é uma verdade, uma realidade. Mas falta de educação é também não conseguir compreender um artigo, não ler jornal, não ler revista, não conseguir fazer sinapses no cérebro para entender opiniões, debater. Isso também é falta de educação. E é um pouco isso que acontece. Existem duas coisas, ao meu ver. Uma é a era da internet, a era tecnológica, ainda é muito nova. A geração que já nasceu nela é uma geração que ainda é criança, ainda é adolescente, então não está nesse lugar. Então, por exemplo, eu volto e meia me pego assim, como é que você no telefone dessa clínica? Eu falo, bom, nossa, é só botar no Google. Um moleque de 13 anos nem para pensar o que ele tem que fazer. Eu, que tenho 37 e peguei essa transformação, ainda tenho isso. Então, assim como meus pais... Hoje, quando eu vou atravessar a rua, eu olho para os dois lados. Porque meu pai e minha mãe falaram, antes de atravessar a rua, olha que pode vir um carro e bater em você. A gente tem que ensinar agora aos nossos pais que antes de mandar fake news, eles têm que olhar para os dois lados. Antes de mandar qualquer notícia no celular, você tem que checar. A gente tem que reeducar essa geração minha para frente, que não sabe lidar ainda com isso. Então esse é um processo de adaptação a novas tecnologias. E a segunda coisa o ser humano gosta de pertencer a grupos, a fazer parte de grupos, e grupos que os aceitem. Porque a vida é muito triste, a vida é muito precária, a vida a gente não tem a menor importância para o mundo, para a história da humanidade, a gente não tem nenhuma representatividade, nenhuma significância. E é muito triste perceber que você é um merda, a verdade é essa. É muito triste perceber que você não faz diferença na vida de ninguém, que daqui a 2 gerações ninguém mais vai lembrar de você. Eu não sei quem é o pai do meu pai. Imagina, meu avô, quando eu nasci ele já tinha morrido, eu já não sei mais quem ele é. Perdeu, eu não tenho essa lembrança. Imagina, a gente vai perdendo, desconectando. Então a nossa vontade, essa sede de ser imortal, sede de ser lembrado para todo sempre, nos dá essa sensação de que eu tenho que fazer parte de alguma coisa. E as redes sociais dão essa falsa impressão de que alguém gosta da gente. Muitas vezes alguém fala assim, Fábio, vou parar de te seguir. Ela fala isso com poder de quem diz assim, você pra mim não é mais aquela pessoa. E isso não significa nada, absolutamente nada, nem pra mim, nem pra pessoa. Eu vejo gente falando assim, não, eu mesmo falei no Facebook outro dia e falei mesmo. Ninguém leu o seu Facebook. Tem 20 pessoas que te viram. O que a rede social fez é, além da sua família, uma meia dúzia de vizinho também saber que você é um idiota. Vocês aprenderam com, né? Não, antes de passar a mensagem, tem que olhar para os dois lados. Para cima e para baixo, para cima. O fake news
Eu não sei se existe mais fake news lá no Brasil ou aqui, mas aqui a gente está tomando um banho desde a posse do Biden, que a gente ainda acha que os republicanos, todo dia, que a eleição foi roubada. Agora, essa semana teve uma notícia bacana, porque uma repórter do New York Post, veterana, confessou que ela foi obrigada a escrever uma história bizarra que a vice-presidente tinha forçado o país a pagar por um livro dela para distribuir entre os imigrantes. Ilegais. Né? E a outra que o Biden vai acabar com a carne. Não pode mais comer carne. Com as mudanças climáticas, não pode mais comer carne. Cadê o Diogo? O Diogo, eu tinha pedido o sinal do jogo, ele está de volta. O Diogo está aqui. Olha aqui, você prefere falar sobre a CPI ou sobre a terceira opção? Se a gente vai ter um Tasso ou qual outro candidato? Bem, como você sabe, eu estou engajado na tarefa de encontrar um candidato da terceira via. Até agora foi um fracasso absoluto meu, do país, das forças políticas. A gente é um desastre, né? Mas agora que o Porchat conseguiu criar um slogan para derrotar o Bolsonaro é broxa, ele podia dar para nós também um slogan para derrotar o Lula, já que Lula ladrão funcionou muito bem. Agora o STF aboliu o Lula ladrão, anulou todas as provas contra ele, então a gente tem que falar Lula ex-ladrão. Eu não sei se tem o mesmo efeito que tinha no passado. Eu espero que sim. O que você acha, Porchat? Dá uma ideia para nós aqui da terceira via para abater ambos, Lula e Bolsonaro. Mas é uma loucura, porque assim, eu não sei mais o que não tem mais o que o Bolsonaro possa fazer para ser abatido, acho que só se ele se abater, e não há mais nada que o Lula possa fazer. Broxa, isso que tá uma loucura. Pois é, broxa já era. Eu até vejo o Bolsonaro muito como um poodle. Sabe, o poodle pra mim é aquele cachorro que é muito chato, que late o tempo todo, que sempre inferniza a vida. Mas se você fala um pouquinho mais grosso com ele, ele cala a boca e vai pro canto. Esse é o Bolsonaro. O Bolsonaro, quando tava no debate, ele é muito forte, ele late muito quando deixa o poodle sozinho em casa. Quando chega o dono, o Bolsonaro cala a boca. Se você for ver no debate, o único debate que o Bolsonaro foi, a Marina Silva calou a boca do Bolsonaro. Quando ela começou a falar, ele ficou apavorado. Aquele imigrante que foi lá no cercadinho dele, começou a falar, Bolsonaro acabou, o Bolsonaro cala a boca. Sempre que alguém confronta o Bolsonaro, ele cala a boca ou late, ou xinga. Acabou a entrevista! Cala a boca! Você é idiota! Ele só xinga, ele não consegue ser confrontado. Claro que não é a função do jornalista bater boca com o presidente, mas quando tiver uma pessoa que quando o Bolsonaro falar cala a boca, fala cala a boca você, ô seu imbecil, aí vai ser legal. Agora, o Lula é o cachorro que mija no tapete e põe a culpa nos outros, né? Diga, Porchat. O Lula não só fez xixi no tapete, mas quando você for na casinha dele, tem uns 40 tapetes lá dentro que tá guardadinho. Escuta, eu vou broxar um pouco Tudo mijado. Eu vou broxar um pouco essa conversa com uma pergunta séria. É o seguinte, você escapou de uma vida anônima quando você despontou no palco do Jô Soares. Eu quero que você falasse o que você acha do Jô Soares e qual humorista americano de talk show, apresentador que te inspira. Pergunta séria, hein? Chata. Pergunta séria. O Jô é realmente um mestre, né? O Jô que estabeleceu o talk show no país. A gente tinha o Silveira Sampaio fazendo lá atrás, o próprio Jô escreveu para ele, mas o Jô é que fez o talk show virar um talk show, né? E se você for pensar o movimento que o Jô fez, o Jô dava 70 pontos na Globo, fazendo o programa de humor dele, e aí ele sai da Globo para ir pro SBT, que na época era um programa que hoje a gente tem até uma memória afetiva do SBT. Ah, quem quer dinheiro, que engraçado. Na época era um canal cafona, um canal que não existia, que não tinha. Vai fazer um programa que nunca ninguém tinha feito aqui no Brasil e vira um sucesso, uma referência. Então o Jô é um cara brilhante, é um cara que está marcado para todo sempre na televisão brasileira, um gênio da comédia e desse humor de observação imediato. Tanto é que se você for assistir aos programas do Jô antigos, eu não assisti, porque eu não tinha... Eu lembro do Jô entrevistador, mas eu vejo Vivo Gordo e tal. É um humor que não dá nem para entender hoje, porque ele faz umas referências a
a presidentes, a fatos, a questões daquele momento, que todo mundo lembra, minha mãe fala isso, meu Deus, ele Laio, ele ligando por tele, aí você fala, que loucura, eu nem sei o que isso significa. Claro que eu vou entendendo as referências, mas não tem mais aquela graça, porque era um humor muito de momento. Então o Jô é um cara realmente muito importante, além de eu ter uma ligação muito forte com ele. Nos Estados Unidos eu gosto muito do Bill Maher, porque eu acho ele muito engraçado, muito inteligente, muito porradeiro, e sem, me parece, eu também não tenho um aprofundado conhecimento, mas não me parece sem muito rabo preso com todo. Ele não tem muito que ficar defendendo o quê? Ele usa o racional, ele pondera muito. Claro que ele ataca e brinca e sacaneia e bate, porque eu acho que a função dele é essa também. Então eu gosto muito dele. E para pegar uma outra pessoa mais leve, eu gosto muito da Ellen DeGeneres. Eu pude acompanhar a gravação do programa dela algumas vezes, e ela tem uma tranquilidade, uma paz. Ela senta naquele sofazinho dela, ela não se mexe, e ela é hilária, e ela é precisa, as pessoas amam ela, as pessoas choram na hora que ela quer que chore. Ela captou tudo que a Oprah tinha e botou a comédia em cima. Então eu gosto muito do que a Ellen DeGeneres faz também. 2022, Porchat Gentili. Aqui, Vamos lançar a campanha agora? Porchat acertou no favorito do Caio, que é o Bill Maher. Agora, depois do intervalo, a gente vai trazer um homem que tem senso de humor e uma visão diferente de vocês. E não é broxa. O advogado criminalista Cacai, que foi advogado do Lula e dessa gente que vocês estão falando mal aqui. Estamos de volta com um advogado criminalista, Cacai, que só usa esse nome. Cacai, você nunca usou o seu nome inteiro? Olha, eu acho que eu só me lembro de ser chamado de Antônio Carlos quando minha mãe brigava comigo, eu era pequena, falava Antônio Carlos, porque senão é Cacai aonde eu vou mesmo. Eu li que você criou não só o apelido, mas você criou também a grafia, que é com K. Na verdade, foi a primeira palavra que eu falei, Cacai. Aí foi ficando e um certo momento comecei a escrever diferente, porque achava interessante a forma de assinar, que eu também assino Cacai. E aí comecei a assinar com K, até porque Cacai com C, I, teria outros. Então eu fui fazer uma coisa diferente. Me acostumei com o meu apelido. Olha que nós fizemos que hoje é meu nome, na verdade. Nós fizemos uma enquete que está nas redes sociais. Sobre, eu vou ler para vocês, sobre os corruptos, que eles estão soltos, estão de volta em ação no Brasil. A pergunta é como combatê-los. As opções para você e Porchat são uma nova operação Lava Jato, protestos pós-pandemia, a eliminação pelo voto, ou no Brasil é impossível acabar com a corrupção. Qual é a sua resposta, Cacai? Olha, eu acho que aprender a votar é extremamente importante. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Nós temos hoje um presidente da República e família toda que tem um tipo de corrupção muito própria, muito arraigada e ainda assim se mantém com alta popularidade. Esse é um dos pontos. Existem vários tipos de corrupção. Existe a corrupção que a gente já conhece, que é aquele cidadão que leva a coisa pública, o dinheiro do erário, do cidadão e tal. Existem corrupções que também são fortíssimas e que causam mal para a sociedade, por exemplo, que é aquele que usa a estrutura de poder para fazer uma corrupção diferenciada, uma corrupção que parece ser silenciosa, que corrompe, por exemplo, o sistema de justiça, instrumentalizando o poder judiciário e instrumentalizando o poder público. Talvez o maior corrupto nesse sistema, na história recente do Brasil, seja o Moro e os asseclas dele. Eles corromperam o sistema de justiça, posaram de herói com o apoio da grande mídia e hoje vão ter seríssimos problemas no enfrentamento da justiça. Então tem muita forma de corrupção que nós temos que enfrentar todas elas. Temos que enfrentar essa óbvia,
do político que usa a coisa pública, isso é evidente. Então, esse é um assunto permanente. Eu acho que a luta ferrenha contra a corrupção, esse povo da Lava Jato, eles tinham uma estratégia, eles tinham uma narrativa, que eles tinham uma grande mídia do lado deles. Eles tinham uma narrativa assim, todo mundo que criticava os excessos era contra o combate à corrupção. Balela. Isso é uma narrativa barata. Hoje eles estão desnudados, vão precisar de advogados, vão sofrer o peso daquilo que eles próprios fizeram ao longo de todos esses tempos. Ô, Porchat, eu sei que você tem uma gravação daqui a 1 minuto, já pode estar até atrasado. Então, por favor, você nos responde se você acha qual é a resposta para acabar com a corrupção no Brasil. Eu acho que diminuir esse número de que acabar com a corrupção no Brasil é impossível. No fim das contas, isso só beneficia os corruptos. Quando a gente fala no Brasil não tem jeito, não tem mais como, claro que tem jeito. Se você perguntasse há 200 anos, a escravidão tem jeito, eu ia falar impossível, não tem como. Tem jeito. Não tem jeito a curto prazo, não vai acabar amanhã, não vai acabar em 2030. Vai acabar em 2200, mas a gente precisa lutar para isso. É que é difícil a gente lutar por uma coisa que a gente não vai ver. É difícil a gente lutar por uma coisa que não é palpável aqui para a gente ver real na nossa vida. Mas, de qualquer forma, no fim das contas, a gente tem que acreditar que dá. A gente vê, as pessoas querem acreditar sempre no herói, o brasileiro gosta muito de uma pessoa que vem e resolva tudo. A gente vê naqueles filmes americanos, é uma pessoa determinada que vai lá e muda tudo. Então, dá para mudar, claro que dá para mudar, mas precisa da atenção, do cuidado e da paciência de todos. A democracia é um negócio que a gente precisa ficar eternamente cuidando. A gente não pode deixar, ufa, estamos na democracia, agora deixa eu ver minha vida. Aí vem um Bolsonaro e dá medo nós. É por isso que eu acho tão importante ter uma terceira via, a gente ter, porque independente do que for, o Brasil não aguenta mais ficar, está fazendo muito mal ao Brasil essa divisão. Ou é Bolsonaro e é Lula. Primeiro que são duas forças muito diferentes. Você pode até dizer, claro, que uma é direita e uma é esquerda, mas o Bolsonaro é um débil mental. O Bolsonaro é um monstro, o Bolsonaro é incompetente, ele é também corrupto, ele é um cara que é maléfico, ele se vinga das pessoas. O Lula não é essa pessoa. Então eles já são diferentes por aí. Claro, o PT, a corrupção foi generalizada, a gente viu muita coisa acontecer, a gente acredita que isso seja... Ele tinha conhecimento das coisas e tal, a gente está falando de corrupção, por isso que eu achava tão importante ter uma outra via. E acho que agora é o momento da gente bater em todo mundo para achar essa outra via. Agora, segundo turno, Lula e Bolsonaro, eu vou votar vestido de estrela. Segundo turno, Danilo Gentili e Bolsonaro, eu vou votar vestido de Léo Lins. Segundo turno, Caio e Bolsonaro, eu vou de sacana da Ilha Porchat, tá entendendo? A gente precisa primeiro, para começar a falar de vamos mexer no Brasil, a gente precisa tirar qualquer tipo de ameaça a isso. Porque pensa, ninguém falava em ditadura. De repente vem um cara que fala assim, não vai ter ditadura não, hein? Você fala, por que esse homem tá falando de ditadura que ninguém tava falando disso? De repente esse cara veio falar. É aí que não pode. A gente quando acha que tinha superado alguma coisa, a gente volta para... Então a gente precisa primeiro tirar esse troço que foi instaurado por uma série de questões que vocês conhecem muito bem, e aí então começar a falar de democracia e tal. Mas eu torço para que venha um terceiro nome, para que eu não tenha que estar vestido de estrela gritando Lula lá no segundo turno, pelo amor de Deus. Poxa, muito obrigado pela sua participação. Você achou nossa conexão sem graça? Não, eu achei divertidíssimo. Inclusive, era um programa que eu estava querendo muito fazer, nunca tinha feito. Já posso ticar da minha lista de acontecimentos na televisão que eu participei. Obrigado a todos, um beijo a todos. E quando quiser, estamos aqui. Muito obrigado. Eles tinham colocado antes no telão o resultado da enquete e eu esqueci, mas eu sei que o Brasil não tem solução, ganhou disparado, não é isso? No Brasil é impossível acabar com a corrupção, 47,8%. O segundo é eliminar os corruptos pelo voto. Mas contraria a resposta do para a alegria dos corruptos, agora, acha que é impossível. Cacai, eu acho que nessa bancada, Cacai, eu acho que nessa bancada aqui você está em minoria na questão do Sérgio Moro. Agora, dos seus inúmeros, você defendeu tantos corruptos,
portanto, as pessoas acusadas de corrupção, qual deles é o mais bem-humorado? Olha, em primeiro lugar, eu nunca fui advogado do Lula. Isso é uma fake news que roda há muitos anos. Infelizmente, eu nunca advoguei para 4 presidentes da República e advoguei para mais de 90 governadores. Eu tenho muito cliente extremamente bem-humorado, cliente acusado de corrupção ou não. São clientes que são interessantes de advogar. Mas o cliente bem-humorado é o cliente que enfrenta as dificuldades, as injustiças, as acusações falsas com certo bom humor. Então, assim, às vezes as pessoas mais inusitadas, as mais simples, são as mais bem-humoradas. Agora, quando a pessoa está sofrendo uma injustiça forte, é difícil você ver humor nela. A pessoa está sendo... Porque você sabe, eu advoguei muito para inimigos públicos número 1. Aquelas pessoas que são massacradas pela grande mídia diariamente. Então, você conseguir tirar o humor desse massacre não é fácil. Tem que ter uma inteligência muito especial e uma sintonia com a vida muito grande. Eu tenho uma característica minha, eu me afeiçoo pelas pessoas por quem eu advogo. Eu não advogo para quem eu não quero advogar. Por exemplo, o Bolsonaro me chamou para advogar para ele. Eu sentei com ele, quando ele me chamou para advogar, eu falei, eu não quero advogar para o senhor, não quero nem que o senhor diga o que o senhor quer que eu faça, eu não vou advogar para o senhor. Então, eu acho que esse é um direito do advogado, tem também, de escolher, claro, dentro do possível, para quem ele vai advogar. E é muito interessante, eu sei que a bancada é majoritariamente do Moro aí, e eu, por exemplo, defendo para eles agora todos os direitos que eles não deram para os réus. Eu acho, por exemplo, os amigos do Moro me dizem que a maior derrota que ele fala que ele teve, pode ser imputada de certa forma a minha, foi a presunção de inocência. Hoje ele deve ter uma velhinha lá com a foto minha, porque quando ele for condenado só vai ser recolhido à prisão depois do trânsito em julgado. É assim que é a vida. Tem um poeta que eu gosto de parafrasear, dizendo: a vida dá, nega e tira. A semana passada, aqui em Brasília, tinha um murmurinho da prisão dos procuradores no inquérito do STJ, os procuradores da Lava Jato, que agora estão todos investigados e tal. Quando me ligaram, eu falei, eu sou contra a prisão deles. Quando eu fui trabalhar para mudar o pacote anticrime, nós colocamos uma questão da contemporaneidade. Não tem por que prender esses procuradores por coisas que eles fizeram 2, 3 anos atrás. Eu tenho que ser coerente. A minha coerência chama-se Constituição, que serve para todos. É assim que funciona. Então, a advocacia, pode ter certeza, não é tão divertido como o Porchat e não tão charmoso como a de vocês, mas é uma profissão que eu gosto muito. No próximo bloco, você vai nos contar se você defenderia o Moro, e vamos de volta com o advogado criminalista Cacai, que vai nos dizer primeiro se ele defenderia o Moro e como seria a defesa, e depois eu quero que o Diogo entre nessa conversa com o Cacai. Olha, eu queria primeiro deixar claro, eu tive mais de 40 clientes na Lava Jato. Eu nunca tive um cliente condenado pelo Moro. Nunca fiz uma audiência com esse juiz. No entanto, via os métodos dele, fui um crítico dele, hoje menos, porque depois que tudo aconteceu, não tem mais por que criticar. Meu alvo agora chama-se Bolsonaro. Mas, evidentemente, eu corri o Brasil fazendo as críticas dos excessos, sempre elogiando as vantagens da Lava Jato. Houve uma corrupção que foi desnudada e que, felizmente, foi enfrentada. Só que depois corromperam o sistema de justiça por uma questão política, na minha visão. Em 2018, quando o Moro saiu para ser ministro da Justiça, eu dei uma entrevista no UOL, que foi muito badalada na época, dizendo: Moro terá um fim melancólico. Em 2018, ele era o todo-poderoso. Candidato in pectore da principal mídia brasileira e tal. Mas eu sabia o que ele tinha feito no verão passado. Então, assim, eu dificilmente seria advogado dele, porque eu expus durante anos, em debates, em artigos, tudo o que eu acho que ele fez de errado. Então, eu tenho que ser coerente, evidentemente. Espero que ele tenha uma boa defesa. Vai precisar. A situação não é fácil, porque houve uma corrupção séria do sistema de justiça, uma instrumentalização do Poder Judiciário lamentável, né? Veja bem, eu não sou lulista. Até quando você fala em terceira via, eu estava escutando aqui, eu acho que, para mim, hoje no Brasil, o ideal seria o Haddad candidato com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, como vice lá das minhas Minas Gerais, que daria um toque diferente nessa eleição. Agora, eu não sou político partidário, eu nunca tive um partido, eu nunca fui filiado a partido. Eu sou advogado criminal, tenho o atrevimento de falar e digo com o maior carinho: o que a advocacia me deu de melhor foi a hipótese de ter voz, de estar aqui discutindo com vocês, pessoas que pensam diferente de mim, mas quais eu respeito, eu não sou dono da verdade.
e tem humor para enfrentar a vida. Eu não tenho nenhuma preocupação. Já tive nos momentos mais difíceis de debates, às vezes, quando esse ex-ministro era o herói nacional, é muito inculto, nunca leu fora daquele mexe-mexe ali, que se tivesse lido Fernando Pessoa, ele teria visto dizer, estou farto de semideuses, onde é que há homens no mundo? Ele aceitou que era super-herói. Aí deu no que deu. Agora nós temos que passar essa bola para frente. Temos que discutir o Brasil e, principalmente, discutir pandemia, discutir a falta de vacina. Nós estamos com 4 mil mortos por dia e 400 mil mortos no Brasil. Eu quero incluir o Diogo nessa conversa, mas no Brasil eu acho que você foi um dos responsáveis por espalhar esse mito que nos Estados Unidos o juiz não pode falar com os promotores e conduzir um processo. Isso é mentira. Os juízes podem falar com os promotores. O promotor faz um trabalho, o juiz fala, isso aqui está mal feito, pô. Está faltando provas, ô Diogo. Eu não sei. Desculpa, eu não falei em mito nenhum. Na verdade, o juiz pode falar com o promotor, ele não pode combinar com o promotor. É diferente. Imagine que amanhã tem uma audiência de guarda de filho e você descobre na noite anterior, esquece o Lula, na noite anterior você descobre que o juiz combinou com o advogado da outra parte e com o promotor para levantar tal tese porque ele vai dar a guarda de filho para outra pessoa. Isso é que aconteceu no Brasil. Eu não falei em mito algum, são os fatos. Ô Cacai, além de bom humor, você tem 4 mil garrafas de vinho lá embaixo na sua adega. E agora você só toma Petrus? Que história é essa, cara? Eu nunca tomei um Petrus que não tenha sido pago por um cliente ou por um amigo. Na verdade, evidentemente, eu não faço essas extravagâncias. Quando tem um cliente que acha que eu tomo Petrus e abre, eu bebo. Eu vou ser verdadeiro. Agora, o número de vinhos diminuiu muito no isolamento, porque eu estou dentro de casa direto, só estudando, lendo, recitando poesia, e aí o vinho é uma boa companhia. O Diogo, o Cacai é seu. Não é, não. Não é mesmo. Certamente não. Certamente Antônio não. Carlos. Antônio Carlos, sua mãe passava apito desse jeito, né? Antônio Carlos, eu não estou a fim de ouvir suas baboseiras. Olha, você para mim representa o atraso do espero que você não tenha a pretensão. Essa sua asneira de prisão em segunda instância, pergunta para os meus colegas dos Estados Unidos, tem prisão em primeira instância, as tais das mensagens roubadas. Você construiu a sua carreira sussurrando na orelha de ministro do STF, do STJ. Que história é essa? Eu prefiro falar com você sobre outros assuntos, porque me vem ânsia de vômito ouvir esse seu discurso. Você já teve pedra no rim? Você gosta de nhoque? Eu quero... Vamos falar sobre Petrus. Mas eu quero te responder. Eu quero te responder, Diogo. Tem uma coisa interessante. Uma vez eu estava conversando com o Chicanese, ele me disse que quase todo humorista é mal-humorado. Eu não conheço muito a sua vida, mas acho que você é humorista. Mas você, humorista que é mal-humorado, ele tem que ter uma inteligência rara. E você ficou só no mau humor, então é muito difícil, entendeu? A sua acidez, eu não sei onde ela leva. Eu não sei se é porque você vive numa cidade, parece que você vive na Itália. Olha, uma maravilha de cidade. Não me leva a roubar, por exemplo. Saia na rua, veja o mundo, entendeu? Eu conheço bem, assim, em parte, Antônio Carlos, você já alugou seu apartamento mais de uma vez, direção completamente errada. Peraí, um de cada vez. Antônio Carlos, você está fazendo... Olha, Antônio Carlos, você está atrás de cliente aqui no nosso programa. Eu entendo isso daí. Você precisa de cliente, você precisa mostrar que tem acesso a informação. Diogo, deixa eu te falar uma coisa. De 20 clientes que me procuram, eu pego um cliente, meu escritório é um escritório pequeno. A minha advocacia, mais de metade dela é pro bono. Pro bono, trabalho muito pro bono. Então, assim, eu tenho uma vantagem na vida. Sou bem mais velho que você. Eu não aceito provocação barata. Para mim, a pessoa, para me provocar, tem que ter, no mínimo,
um bom humor, uma inteligência específica, entendeu? Eu não aceito. Eu não estou aqui. Eu não estou te provocando, Antônio Carlos. Cacai. Eu não estou te provocando. Mas eu não estou te Diga, provocando, Cacai. Eu nem sei o que você está fazendo nesse programa, honestamente. O que você fala, a gente ouve todo dia da boca do Gilmar Mendes e os brasileiros já estão é um inferno para todos os nossos espectadores. Eu estou aqui porque eu fui convidado. Tá certo, Cacai. O Cacai foi convidado. Não por mim. Não, se fosse convidado por você, eu não viria, Diogo. Ninguém conversa com você, Diogo. Você tem que ver que você é um humorista sem humor. Eu tenho certeza. É lógico, eu estou muito preocupado com o que você pensa de mim. A sua piada foi ótima. Eu acho que hoje eu não vou dormir. Olha aqui. Oi, querido, desculpa. Cacai, eu li um perfil seu há 10 anos na Piauí, imenso. E no perfil dizia que você achava que a imprensa gostava de você. Você acha que a imprensa gosta de você depois dessa conversa aí com o Diogo? Eu não sabia nem que o Diogo fazia parte da imprensa, em primeiro lugar. Agora, é claro que eu não acho que a imprensa gosta de mim. Não tem razão. Acho até que nem disse isso no perfil. Eu tenho uma vantagem, viu? Eu não leio as críticas depois que saem matérias ou comigo ou entrevista. Eu não leio. Eu não dou valor a isso. Não dou valor. Eu falo o que eu penso, eu trabalho com o que eu gosto. Eu acho que faço um trabalho muito interessante dentro do processo penal, nas discussões sérias, e as teses têm sido vitoriosas, amplamente vitoriosas. A presunção de inocência, que foi tão criticada pelo Moro, ele vai usar agora. Ele vai usar agora. Quando ele for condenado, ele vai precisar usar. Agora, veja bem, eu tenho uma preocupação de fazer uma discussão que seja uma discussão de garantismo dentro da Constituição. Isso é que me interessa. Eu não tenho pretensão de fazer um discurso que vá agradar A ou B, porque eu não sou político, nunca serei político, nunca tive partido político. Eu sou advogado criminal. Eu estou aqui porque fui convidado para vir aqui, quer dizer, evidentemente com o maior prazer, para mim é uma honra estar aqui, repito. Essa é uma coisa interessante. E eu gosto de trocar ideias. Agora, trocar ideia, tem que ver o seguinte, você só troca ideia com quem as tem. Você não tem como trocar ideia com pessoa que não tem ideia, entendeu? Agora, claro, eu estou disposto a conversar com vocês, a falar a minha experiência. Eu advogo há 40 anos do Supremo Tribunal Federal. Já advoguei de A a Z, repito, não tenho partido. No governo Lula, eu tive 8 ou 9 ministros que foram meus clientes. No governo Fernando Henrique, eu tive 17 ministros. Então, eu não tenho essa questão. Eu só pego a causa que eu acho que tem uma boa tese. Se eu tenho uma boa tese, eu pego a causa. E, repito, tenho 40%, 50%, dependendo da época da minha advocacia, pro bono. Agora mesmo advoguei para uma professora que foi perseguida pelo ministro da Justiça e pelo Bolsonaro, usando indevidamente a Lei de Segurança Nacional. Isso é que faz a advocacia uma coisa que me interessa realmente. Eu tenho advocacia de uma forma bastante interessante, que essa não sai na mídia, mas é uma que me interessa muitíssimo, entendeu? Então, a advocacia para mim é isso, é uma forma que eu tenho de fazer a minha participação na sociedade. Bom, Cacai, muito obrigado. A conversa Antônio, foi boa. Só quero falar uma coisinha. Pode falar. Não, a impunidade a impunidade é a grande piada brasileira e não é desse humorista aqui, não. O Cacai, eu acho que a impunidade é um problema seríssimo. E se eu terminar uma frase, eu acho que tem que ser enfrentado. Agora, nós temos que saber que no Brasil, nós tivemos muito recentemente um ex-presidente da República preso, ministro de Estado preso e os grandes empresários presos. Eu concordo, nós temos que enfrentar a impunidade. Mas nós não podemos fazer do combate à corrupção a qualquer custo. Essa é a questão. As pessoas foram presas. Eu não vejo nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Itália, essa quantidade de prisão de pessoas. Eu não estou criticando ou elogiando as prisões. Eu estou refletindo um fato da minha realidade do processo penal. Mas por que a segunda instância? Por que essa história de segunda instância, Cacai? Por que segunda instância? Porque a Constituição diz isso. Porque a Constituição diz. A Constituição, veja bem, você não pode chegar e falar assim, mas no país tal... É preso na primeira instância. O que interessa é a sua Constituição, o cumprimento da Constituição. Quer mudar? Mude a Constituição.
Porque ninguém vai preso. Tem que mudar a Constituição. Ninguém vai preso, isso é recurso. Nós temos que respeitar. Nós temos que respeitar a Constituição. Então, o Congresso Nacional, se agora está sendo discutido novamente através de um projeto de lei, do emenda constitucional. Veja bem, eu estou cumprindo a Constituição que o meu país tem. Eu não posso cumprir a Constituição dos Estados Unidos. Eu não posso cumprir a Constituição da Itália. Nós temos que respeitar o poder constituído. Por exemplo, o Congresso Nacional acaba de votar. Olha, a melhor coisa do mundo no debate é você ouvir ideias ou ouvir lamúrias. É triste ver isso. Mas assim, eu acho assim, eu acho que para humorista você tem que ter inteligência, só tem um mau humor. É o que o Chico Anísio me falou uma vez. Mas eu concordo com você. Vamos mudar a Constituição, não tem problema nenhum. Cacai, muito obrigado. Essa camisa, gostei dessa camisa sua. Quantos anos você tem? Eu tenho 63, essa camisa deve ter uns 13. Você está bem, cara. Você está se cuidando aí, né? Fazendo alguma plástica aí. É o negócio. Eu nunca fiz plástica. Quando você faz o que você gosta, quando você critica quem você quer criticar, quando você tem a coragem do enfrentamento, por exemplo, o Moro era o herói nacional, da cadeia, e eu dizia, vai cair. Bandido da cadeia, você fica jovem. Olha aqui, você absolve... Eu gosto... Jovem, rejuvenesce isso. Você absolve ou condena esse programa? Olha, Palavra final. Parabéns. Você absolve ou condena esse programa? Eu acho esse programa um programa quase perfeito. Ele tem 3 pessoas extremamente preparadas, pessoas que vivem no mundo, e você tem um mal-humorado para poder falar, gritar, xingar. Isso tudo é alegria, faz parte. O humorista que tem mau humor é tradicional. Agora, que tem mau humor e não tem inteligência, aí vocês são muito corajosos. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você pela companhia. Boa noite. Manhattan Connection. Apoio, claro. Ser mãe é estar o tempo todo conectada.